Grande jornal internacional faz 3 alertas pro STF sobre o julgamento do Bolsonaro, avisando que julgar Bolsonaro é arriscado. A grande imprensa brasileira acordou hoje com uma reportagem bomba do Financial Times, que é um jornal do Reino Unido muito prestigiado no mundo inteiro, fazendo o tipo de análise que muitos jornalistas militantes por aqui se recusam a fazer. E aí a grande mídia brasileira foi obrigada a repercutir por aqui no Brasil a reportagem dos britânicos, que contém 3 recados muito fortes, muito claros sobre as consequências que o julgamento do Bolsonaro no STF pode ter para o nosso país. Mas não foi só isso não, gente. O Financial Times ainda questionou o Supremo, algo que a gente não vê a imprensa por aqui fazer, faz muito pouco ou quase nada. Então criticou, confrontou o Supremo com o que está acontecendo. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar tudo isso agora. E eu quero que você me diga qual o recado que você achou mais importante lá no final do vídeo desses 3 recados. E eu já te adianto que, na minha opinião, é o terceiro mais relevante de todos. Mas vamos começar aqui olhando a repercussão aqui no Brasil no jornal. Hoje é quarta-feira, dia 2 de abril. Eu vou te dar uma condição especial. As pessoas entraram em contato comigo no meu canal e falaram: Alberto, eu não consegui aproveitar a promoção da semana passada. O que é que você consegue fazer para essa semana? Eu não consigo te dar os 50% de desconto mais. Não consigo. Já saiu, era a última oportunidade, mas eu vou dar um desconto para você quase que especial. O que é que você precisa fazer? Você precisa ligar para 0800 355 3000 e garantir o seu produto. O Hair Cap, olha o tamanho que está meu cabelo, gente. Eu não paro de tomar o Hair Cap, que é o único produto que faz o cabelo crescer de dentro para fora, porque ele tem nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que fazem isso. Tá aí minha prova, eu totalmente careca. Agora olha aqui, Hair Cap para você fazer o cabelo voltar a crescer. O cavalo negro é para você, meu amigo. Tá lá, ó, naquela condição precária, né? Não comparece mais, sua esposa tá reclamando, ou se não reclama, você tem que se preocupar. Volta da virilidade do homem, cavalo negro, não tem contraindicação nem efeito colateral, aprovado pela Anvisa. Aproveita para comprar o seu. Curcumã, para quem tem artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia. Esse é o melhor produto do Brasil. Eu vou continuar com desconto, tá? O colágeno, o melhor colágeno do Brasil, eu vou te dar um desconto de 60% nesse sim. E também o Mind Power para quem está com o cérebro cansado, esquecimento, irritabilidade, não consegue se concentrar, fica muito na tela. Este é o melhor produto. Agora tem um aqui, só para fechar, nós vamos direto para a matéria, que é o melatonina. Tem muita gente deixando de dormir. Se você não dorme bem, a probabilidade de você ficar doente é muito grande. Então nós temos a melatonina para você dormir, eu tenho a vitamina C, D e zinco para aumentar a sua imunidade, taurina mais vida, aminoácido mais utilizado nos Estados Unidos e na Europa, regenera a célula, principalmente se você, ó, com as picadinhas, tem que tomar taurina. Dropix para quem quer parar de fumar. Nós temos o Herbal Pro Mais para cuidar da próstata do homem e o Hair Elixir, que é o bloqueador do hormônio DHT. Eu vou te dar um desconto especial. Ai, Alberto, aproveita! É hoje, até 6 horas da tarde. Quarta-feira, dia 2 de abril. Depois eu não consigo garantir mais para você um desconto. Aproveita e liga agora. O Globo dessa matéria do Financial Times. Fica aqui comigo, ó. Financial Times chama julgamento de Bolsonaro de arriscado. Essa foi a palavra que foi utilizada aí, ó. O jornal britânico publicou nesta terça uma matéria detalhada sobre o julgamento de Bolsonaro, classificando-o como um evento arriscado para o cenário político brasileiro. Segundo a publicação, o inquérito que investiga uma suposta trama golpista aprofunda ainda mais a polarização do país, dividindo os brasileiros entre aqueles que defendem a inocência do ex-mandatário e aqueles que clamam pela sua punição. Tá aqui o primeiro grande recado, gente, do Financial Times para o Supremo. O de que o julgamento do Bolsonaro vai aprofundar ainda mais a polarização do Brasil, o que só tende a piorar conforme a gente for chegando cada vez mais perto das eleições de 2026, que inclusive tem hoje o Bolsonaro como favorito incontestável. Olha a pesquisa da Atlas Intel que saiu hoje aqui, ó. Olha aqui, primeiro título. Bolsonaro teria mais votos do que Lula se a eleição fosse hoje. E olha o que a Atlas diz. Mantidos os mesmos candidatos do pleito de 2 anos atrás, Bolsonaro teria 45% das intenções de voto e Lula 40% de acordo com a pesquisa. Ou seja, o que está acontecendo é que o STF vai condenar o principal favorito às eleições de 26, contrariando e frustrando o que hoje parece ser a maioria da população brasileira.
Ou seja, o Financial Times está certo, gente. Esse julgamento no STF só vai acirrar cada vez mais a polarização política no Brasil. E tudo bem se o julgamento fosse regular, segundo o devido processo legal, se no mérito tivesse razão, mas está tudo errado. Como a gente mostra aqui vídeo após vídeo, dia após dia. Mas bora aqui continuar a reportagem aqui do Globo para mostrar para vocês, inclusive, o que o Bolsonaro disse para o Financial Times. Olha aí, ó. O Bolsonaro disse para o Financial Times que ele está sendo alvo de perseguição política e que a intenção do processo é tirar ele da disputa de 26. Eles querem remover qualquer chance do meu nome estar nas urnas no ano que vem, disse o Bolsonaro. Você concorda com o Bolsonaro nesse ponto aí? Que o grande objetivo seria tirar o nome dele das urnas ou, de forma mais ampla, riscar ele fora do mapa político, por ele ser visto como uma ameaça ao establishment político brasileiro? Se você concorda, então curte o vídeo com força para ele chegar a mais pessoas e vê aqui comigo como que o Financial Times ainda repercutiu as movimentações da direita no exterior contra os abusos de Moraes e do STF. A reportagem também menciona aqui as movimentações do Eduardo Bolsonaro, que se licenciou da Câmara e foi para os Estados Unidos. Segundo o periódico, essa decisão faz parte de uma estratégia para angariar apoio internacional. Como, por exemplo, os deputados republicanos americanos fizeram uma carta aqui para o presidente Donald Trump, não ex-presidente, viu, Globo? Embora vocês quisessem, não ex-presidente, presidente atual, pedindo sanções econômicas e o cancelamento do visto do ministro Moraes do STF. E aqui está o segundo alerta do Financial Times ao STF. A temperatura está aumentando cada vez mais para os ministros no exterior, porque quanto mais tempo passa, mais gente está entendendo o que está acontecendo. Mais luz, mais exposição é derramada sobre os fatos, mostrando os abusos e absurdos que estão acontecendo no Brasil. E isso pode ter consequências graves para os ministros, como as sanções econômicas e o cancelamento de vistos. Mas nenhum dos alertas do Financial Times aos ministros do Supremo foi mais importante do que o terceiro e último que eu vou te mostrar agora. Com o julgamento do Bolsonaro, o que o STF está fazendo é arriscar fortalecer ainda mais a popularidade e o capital político do Bolsonaro, transformando ele num mártir. O periódico britânico destaca que um dos principais riscos do julgamento reside na possibilidade de fortalecimento político de Bolsonaro. O texto argumenta que o processo pode elevar a sua popularidade e até mesmo converter ele num mártir para os seus apoiadores. Uma coisa similar ao que aconteceu com Donald Trump depois da invasão do Capitólio em 21. Além disso, a publicação também faz uma análise sobre a credibilidade da Suprema Corte Brasileira, que, segundo o jornal, vem sendo alvo de questionamentos ao longo dos anos, especialmente após a anulação das condenações do atual presidente Lula diante da falta de competências dos tribunais julgadores. Eu já quero falar disso aqui com vocês, mas antes eu queria ficar naquele ponto do fortalecimento do Bolsonaro. Pois é, gente, o que aconteceu lá nos Estados Unidos no ano passado? O Donald Trump ele teve uma vitória eleitoral tão avassaladora que os republicanos ganharam controle sobre a Câmara e também sobre o Senado. Será que ao pesar a mão sobre o Bolsonaro, ao perseguir politicamente a direita, será que o STF não está preparando o terreno para que a mesma coisa aconteça no Brasil em 2026, com uma vitória gigantesca da direita nas eleições? Vocês conseguem imaginar a gente em novembro de 2026 com um presidente de direita, com uma maioria de mais de 54 senadores, número suficiente, inclusive, para avançar um processo de impeachment contra os ministros do Supremo? Olha, eu consigo imaginar. Agora, eu não quero isso às custas de vidas humanas, como a vida da Débora Rodrigues, como a vida do Bolsonaro, como a vida de ninguém. Eu não quero alcançar isso aos custos dos abusos que são praticados. E a situação está se tornando tão problemática que o Financial Times ainda falou sobre a credibilidade do Supremo. Olha aqui, ó. Primeiro falou que a credibilidade do Supremo está sendo minada por ele ter anulado a condenação do próprio Lula, alegando aí falta de competência dos tribunais julgadores. E ainda como parte desse contexto, o Financial Times menciona o caso recente da cabeleireira Débora Rodrigues, que mobilizou a direita, que veio à tona no cenário da política nacional, e ela foi acusada, como diz aqui o Financial Times, por ter pichado a estátua, mas foi condenada a uma pena de 14 anos de prisão. Na última sexta-feira, o Moraes teve que voltar atrás e permitir aí, como diz o Financial Times, a sua prisão domiciliar. Ou seja, gente, o Financial Times simplesmente acertou em todos os 3 pontos da sua reportagem. E esse terceiro ponto, para mim, é o ponto mais forte. No final do ano passado, uma pesquisa mostrou isso aqui que está aí na tela para você. Ó. O STF teve a sua credibilidade erodida.
a avaliação positiva despencou de 31% para 12% em apenas 2 anos. Já era baixa, 1/3 do Brasil, 31%. E agora foi para nada. 1 a cada 10 brasileiros avalia positivamente o Supremo. E isso deve piorar ainda mais conforme avance o julgamento do Bolsonaro. Olha, o recado aqui está dado para o STF. Mas será que os ministros vão ouvir? Eu acho que não. Mas eu tenho agora um recado para você. Se você quer que aquele cenário dos sonhos de 2026 aconteça, com a eleição de presidente, de senadores, então a gente tem que se mexer, a gente precisa fortalecer a direita. E para isso acontecer, você pode se juntar a mim e ao time do Partido Novo, se filiando hoje, inclusive lutando para que os abusos e o martírio não aconteçam. O Novo é o partido que mais entrou com ações da justiça contra os abusos morais. Aqui nós defendemos as suas liberdades, as liberdades de todos os brasileiros, e nós não abaixamos a cabeça para os donos do poder. O Novo tem gente como Marcel Van Hatten, Carla Secato, Eduardo Girão, eu e muitos outros, e eu torço para você fazer parte do nosso time também. Por isso que eu vou colocar aí na tela para você, ó, a filiação, ó. Ai, não deu certo, não tem problema. A gente volta depois aqui com a filiação. Vou deixar para vocês o link aqui embaixo na descrição. Você se filiar ao Novo, gente, vai te dar a oportunidade de você fazer parte de uma organização que luta por justiça e pela defesa dos cidadãos de bem. Então eu vou deixar o link para vocês na descrição, depois vou ajustar aqui a tela do QR Code para trazer para vocês nos próximos vídeos e vou deixar também nos comentários para não ter erro, para você se juntar a esse grande time de guerreiros. E você também pode se filiar pelo QR Code que eu tô deixando em outros vídeos e vou deixar nos próximos, tá? Grande abraço para você, até o próximo vídeo.